Dalton, que a matéria não poderia ter partes menores do que o átomo. Mas Rutherford, outro cientista, né, foi fazer a experiência com os átomos de ouro para verificar a ideia de Dalton e Thomson. Então, no ano de 1886, Goldstein detectou a presença de cargas elétricas positivas no átomo. Então, isso fez com que Rutherford pensasse: então, existem partículas, o átomo não é todo positivo, ele tem partes negativas, tem partes positivas. E fez o experimento. Em 1904, o químico e físico neozelandês Ernest Rutherford, considerado o pai da física nuclear, confirmou em suas experiências com gás hidrogênio a presença dessas partículas positivas que Goldstein detectou e deu nome para elas de prótons. Então, Rutherford descobriu os prótons, né? Mas não foi ele que o primeiro a pensar na existência dos prótons, foi Goldstein. Então, quando ele descobriu os prótons, ele tenta desenvolver uma teoria, né, para explicar como que o átomo seria. Ele fez uma experiência pegando uma fina lâmina de ouro, como se fosse uma folha. E colocou no centro de um arco aqui de zinco, né? Então, aqui a gente tem uma proteção de zinco e aqui a folha de ouro no centro. E aqui ele teria o polônio, que é um material radioativo que libera partículas alfa, que são partículas positivas. Então, aqui dentro dessa caixa teria o polônio. E o polônio está emitindo partículas positivas. Então, se essas partículas positivas se chocar com uma folha e a folha é maciça, o que essa partícula vai fazer? Retroceder. Mas o que aconteceu no experimento dele? A maior parte dessas partículas atravessou a folha. Então, aqui vocês podem perceber a demonstração de que as partículas passaram e atravessaram. Algumas retrocederam, então poucas voltaram. Poucas também sofreram desvio, a maioria atravessava reto. Algumas, ao atravessar, sofriam um desvio, então elas não atravessavam reto. Então, o que ele concluiu com isso? Né? Que a matéria, na verdade, tem mais parte vazia do que preenchida. Então, ela não tem a mesma ideia de Dalton, que falava que a matéria era toda maciça, era uma esfera maciça, que Thomson também deu sequência, mas colocou que essa esfera seria maciça, mas positiva, né? E com os elétrons grudados nele. Então, segundo Thomson, a matéria seria maciça e os elétrons grudados. Já Rutherford derrubou essas ideias, porque ele descobriu que a matéria, que as partículas atravessavam. Então, ele concluiu que as partículas que retrocediam é porque elas se chocavam com o núcleo. Elas se chocavam com uma região central. Algumas eram desviadas, outras atravessavam livremente reto. Qual que é a conclusão dele? Olha, se elas retornam é porque elas estão se chocando com alguma parte que realmente é densa, que realmente não pode ser atravessada. Se elas estão desviando, é porque essa parte onde elas se chocam tem uma carga positiva, pois as partículas que atravessam, as partículas alfa, são de carga positiva. Então, elas sofrem uma repelência, repulsão. Então, elas foram repelidas. Atravessa, porque ela passou bem próximo aqui dessa região central, que, segundo ele, é positiva.
positiva. E as que passavam livremente, que a maioria passou livremente, né? Aqui tem muito espaço, vamos passar muitas, são as que não encontraram nenhuma obstáculo. Ou seja, então a matéria tinha mais partes vazias do que preenchida. Essa lâmina aqui captava as partículas, né? Então, essa conclusão possuía mais parte vazia do que preenchida. Teria uma região central pequena, densa e positiva, a qual denominou núcleo. Então, essa região central ele deu o nome de núcleo. E no núcleo encontravam-se os prótons. Por quê? Porque o núcleo era positivo, ele repelia as partículas positivas. Então, essa pequena região central, ela era densa e positiva. E nele, segundo ele, era onde concentrava a maior parte do átomo. Então, a maior massa do átomo estava no núcleo. O resto era vazio. Havia uma nuvem eletrônica composta por elétrons que giravam em órbitas elípticas ao redor do núcleo, assim como os planetas giram em torno do Sol. Então ele descobriu que tinha um centro denso positivo, que ele deu o nome de núcleo, e que nele existiam as partículas positivas que ele tinha detectado, que eram os prótons, que ele deu o nome de próton. Então, os prótons estariam aqui dentro. E em torno, na parte vazia, existiam os elétrons, que têm uma massa desprezível em relação à massa do próton. É considerada 1836 vezes menor do que a massa do próton. Então, a massa do elétron é 1836 vezes menor do que a massa do próton. Então, é desprezível a massa do elétron. Então, quer dizer que a massa do átomo está toda concentrada no núcleo. Então, ele deu o nome dessa parte fora do núcleo, externa ao núcleo, de eletrosfera, né? Que seria, esse aqui seria o caminho onde os elétrons estão percorrendo, que são as partículas de carga negativa descobertas por Thomson. Então, as partículas que retrocediam por se chocarem com o núcleo do átomo de ouro. Então, essas partículas que retrocediam mostravam que o núcleo era denso. E outras partículas que foram desviadas passavam muito perto do núcleo e, por passar por uma região positiva, gerava uma repulsão. Segundo ele, uma possível ligação de um próton com um elétron, então se juntasse um próton mais um elétron, originava uma partícula sem carga. Mas essa partícula teria a massa igual a do próton. Mais uma vez, você vai pegar o próton mais o elétron e a massa continua sendo igual a do próton, porque o elétron, a massa é desprezível, é muito pequena. Essa partícula, ele chamou de nêutron. Para ele, essa partícula era a união de um positivo, que é o próton, e um negativo, que é o elétron, não teria carga. Mas, depois que ele morreu, James Chadwick descobriu essa partícula. Então, Rutherford, ele criou o seu modelo, ele falou que no núcleo tinha prótons e tinha uma partícula que chamava nêutron, mas ele não provou. Só em 1932 que o físico inglês James Chadwick conseguiu provou a existência do nêutron. Então, o modelo atômico de Rutherford ficou conhecido como o modelo do sistema solar, em que existe um núcleo pequeno, denso, positivo, que tinha prótons, e nêutron, que é outra partícula com a mesma massa do próton, mas não tinha carga. E essas partículas seria a massa do átomo. Em torno dela estaria girando os elétrons,
que são atraídos por esse campo positivo, mas eles não vão chegar no núcleo, eles vão girar em torno do núcleo. Esse foi o modelo de Rutherford. Então, o modelo atômico de Rutherford, ele foi aperfeiçoado por Bohr. Em 1903, o cientista dinamarquês Niels Bohr inovou a ciência do átomo com 3 postulados que tornavam clássicos. Primeiro postulado, as diferentes órbitas circulares em torno do núcleo, chamadas de camadas. Então, ele falou que em torno do núcleo teria as camadas, que iam de 1 a 7. Aqui tem a primeira, K, L, M, N, O, P, Q. Seria até a 7ª camada. Então, quando os elétrons se movimentavam numa mesma camada, elas permaneciam com a mesma energia. Então, elas não emitiam e nem recebiam energia. Então, elas ficavam com energia constante aqui. Ao receber energia, o elétron pode saltar de uma camada para outra, mais energética. Então, ele fala que a camada mais interna, ela tem uma energia menor. Essas camadas, né, elas seriam cada uma com energia diferente. E essa energia é a energia que o núcleo gasta para atrair o elétron. Então, para o átomo, para o núcleo atrair esse elétron, que está próximo, ele vai gastar uma energia menor. Para ele atrair esse que está na 2ª camada, ele vai gastar uma energia maior. E para atrair esse elétron que está na 3ª camada, vai gastar uma energia maior. Então, sucessivamente, quanto mais externa for a camada, maior vai ser a energia. A energia vai ser crescente, a maior vai ser a energia que o núcleo vai gastar para segurar seus elétrons, para atrair seus elétrons. Então, quando o átomo recebe uma energia, esse elétron pode pular para a camada. Então, a gente chama esse pulo de salto quântico. Então, ele deu a ideia de quantização das energias. Quanto mais perto do núcleo, a energia de atração do núcleo pelo elétron vai ser menor. Então, ele quantizou. Os elétrons que estão nas camadas de fora vão gastar uma energia maior. Então, ele deu essa ideia de quantização das energias das camadas, né? Então, cada elétron teria a sua energia diferente um do outro. E ele poderia receber uma energia externa que faria com que esse elétron pulasse para uma camada mais externa, o que não é favorável para o núcleo, porque ele vai gastar. Se o elétron está próximo dele, ele vai gastar uma energia menor. Se o elétron pula para uma camada maior, de energia maior, ele vai ter que gastar mais energia para atrair esse elétron. Então, esse estado a gente chama de estado excitado e que não é favorável. Então, o elétron tende a retornar. Quando ele retorna para a camada de energia menor, ele vai liberar a energia que ele tinha recebido. Tem uma diferença de energia entre esse e esse. Então, quando ele retorna, ele vai liberar a energia em forma de luz. Então, é isso que acontece nas lâmpadas, que os gases que estão lá presentes, né, os átomos dos gases vão receber energia que vem da eletricidade, energia elétrica que vem dos fios, e vai estar recebendo essa energia, os elétrons vão pular para um nível maior, mas como não é favorável, ele volta. Quando ele volta, ele emite a luz, que é o que a gente vê nas lâmpadas, né? Então,
o que que acontece? Aqui a gente tem uma representação dessas camadas. Camada 1, a gente vai chamar nível de energia. Por quê? Porque a 1 é a mais próxima do núcleo, tem um nível menor. Então, na sequência, nível 2 tem energia maior, nível 3, nível 4, e assim até o nível 7, que é a camada 7. Então, nível 1, camada K, nível 2, camada L. Então, a camada Q tem o maior nível de energia, é o nível 7, né? Então, químico Linus Pauling sugeriu algo além do que já havia com relação à distribuição desses elétrons. Para melhor organizar os átomos, Pauling propôs subníveis de energia. Então, ele fala que essas camadas estavam divididas em subcamadas, em subníveis, né? Então, ele determinou que, além de estar em nível diferente de energia, ele estaria em subníveis diferentes de energia também, que essas camadas tinham subcamadas. Então, cada camada, a camada K, ela é bem próxima do núcleo, então ela é bem pequena. Ela cabe número diferente de elétrons. O máximo que a gente tem na camada K é 2, na camada L é 8, na M é 18, na N é 32, na O também 32, na P 18 e na Q 8. Esses últimos, a gente fala que é 18 e 8, mas são as camadas maiores, teria que caber mais. Na certa, caberia mais. Mas até hoje a gente só conhece átomos que preenchem até essa quantidade de elétrons. Por isso é que a gente tem menos nessas duas últimas, mesmo elas sendo maiores. Então, Pauling dividiu essas camadas em subcamadas, subníveis, que ele deu o nome de S, P, D, F. Então, esses subníveis do tipo S caberia só 2 elétrons. Do tipo P caberia 6 elétrons. Do tipo D caberia 10 e do tipo F caberia 14 elétrons. Então, eu vou representar aqui. O tipo S teria apenas um compartimento, que ele deu o nome de orbital, porque órbita, onde está circulando os elétrons, né? Então, num orbital, caberia 2 elétrons, sendo que um estaria no sentido subindo e outro descendo. Ou seja, elétron tem carga negativa. Eles vão se repelir, então eles não podem ficar juntos. Mas como eles estão juntos? Ora, girando, ó. Enquanto um vai, enquanto um está descendo, outro está subindo. Por isso, tem uma setinha para cima e outra setinha para baixo, indicando que enquanto um vai, outro volta. Então, no tipo S, cabe só 2 elétrons. No tipo P, tem 3 orbitais, 3 compartimentos. Então, cada compartimento cabe 2. Então, 2, 4, 6 elétrons. No tipo D, ele tem 5 compartimentos, 5 orbitais. Então, cada um cabe 2. No total, são 10 elétrons. E os subníveis F, do tipo F, que tem 7 compartimentos, 7 orbitais. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7. Cabendo 2, no total, cabe 14 elétrons. Então, é como se fosse um prédio. Cada andar, primeiro andar, segundo, teria tamanho diferente. E cada andar teria também apartamentos com tamanho diferente. Então, no primeiro, que é a camada K, ele é bem pequeno, só coube um compartimento,
que cabe só 2 elétrons. Então, aqui no primeiro, camada K, só cabe 2 elétrons. Na camada L, ele teria o subnível do tipo S, um apartamento que cabe só 2, e um do tipo P que cabe 6. Então, 2 mais 6, 8 elétrons. No subnível P, na camada M, ele teria o subnível S, P, D, F, ou seja, 2 no S, 6, 8, mais 10 no D, 18. 2 mais 6 mais 10, 18, mais 14, 32. E assim por diante, ele teria essa quantidade de elétrons. Eu poderia ter mais subníveis aqui? Poderia, se existisse átomos suficientes para preencher. Então, a gente trabalha só com o que a gente conhece até hoje. Então, como que é feita a distribuição do elétron num subnível desse? Quando a gente tem, por exemplo, um átomo que tem o hidrogênio, ele só tem um elétron. O hidrogênio é o número 1, só tem um elétron. Como que vai ficar? Ele vai preencher só a primeira camada. Então, a primeira camada, um S. S cabe quanto? 2. Olha, cabe 2. Onde cabe 2, você pode colocar apenas um? Pode. Você tem uma caixa de ovo, de uma dúzia. Quantos ovos você pode colocar? 12 e fecha a caixa. Se você colocar 13, você pode fechar? Não. Então, eu não posso colocar mais que 2. Mas se eu colocar apenas um, eu posso fechar a caixinha? Posso. Então, se eu colocar só um, eu posso fechar. Então, o hidrogênio, ele não tem todas essas camadas. Ele é o menor átomo, ele só tem essa camada. Ele só tem um elétron. Ok? Então, se eu fazer, por exemplo, o lítio é número 3. Então, ele vai ter a primeira camada. Na primeira camada cabe quanto? 2. Então, ele colocou 2. E a segunda camada? No S cabe 2. Mas ele tem 3. Menos 2 vai sobrar quanto? 1. Então, o lítio só vai ter até a segunda camada e só vai ter o subnível 1S com 2 elétrons e 2S com 1 elétron. E assim por diante. Essa distribuição, ela é feita na diagonal. Ou seja, se você tem um átomo que tem 100 elétrons, o que você vai fazer? Você vai distribuindo no sentido diagonal. Coloca o primeiro nessa primeira seta. 2. Aí eu coloco mais 2 aqui. 4. Mais 6, 10. Mais 2, 12. E a seta vai descendo na diagonal. Então, agora aqui, ó. 12. Mais 6, 18. Eu não vou colocar aqui. A seta vai indicar para cá. Então, vai ser 6 mais 2, 20. Então, 2, 4, 10, 12, 18, 20. Agora sim eu volto lá no 3, 10. 30, mais 6, 36, mais 2, 38. Para 100, eu vou continuar. Se o átomo tem 100, eu vou continuar. 38. Agora, volta aqui, ó. 10, 48, mais 6, 54, 56. Aí, eu volto lá no F agora, ó. Agora, eu vou no 4F, 5D, vai aumentando. 4, 5, 6, mais vai vindo de cima para baixo aqui. Então, até aqui, deu 56. Mais 14, 70, 80, 86, 88. Então, eu estou seguindo a seta. 88. Mas quanto que eu preciso? 100. 88. 100 menos 88, aqui vai caber somente 12, que cabe 14, mas só vai sobrar 12 aqui. Então, ele não teria essas duas últimas aqui, se o átomo tem 100. Então, a gente vai fazer só até aqui. Esse seria o subnível, o último subnível a receber elétron. A gente fala que é o subnível mais energético. E esta tem elétron, porque a seta veio aqui e depois voltou lá. Então, esta é a última camada, é o nível mais energético. Subnível, nível. Subnível mais energético, nível mais energético. Existe diferença entre os dois. Ok?
Por hoje é só.